Então, vamos lá. Página 75. Página 75, né, aqui nessa parte aqui, ó, finalzinho da página, ele fala assim, ó, um ângulo x pertence ao segundo quadrante, tal que o seno de x é meio, e um ângulo y pertence ao terceiro quadrante, tal que o cosseno de y é menos meio. Aí ele pede calcular a tangente de x mais a tangente de y, ou seja, vai somar esses valores ao quadrado. Beleza, então, vamos aqui para o nosso quadro, vamos fazer no quadro para a gente entender direitinho. Galera, eu vou fazer um resumo da matéria praticamente inteira agora. Inteira. Então, quem for chegar atrasado aí vai perder a resolução dessa questão e é bom revisar. Já avisem aí para seus colegas, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser desenhar um ciclo trigonométrico aqui. Né? Desenhar um ciclo trigonométrico aqui. Aqui é o meu eixo do x, aqui é o meu eixo do y, do seno, né? Parece estar dividido certinho. Vim para baixo, agora parece estar dividido certinho. Beleza, então achei meu eixo x, meu eixo y, e aqui está o meu... Ah, consigo copiar e colar? Não. Aqui está a minha figura. Vou desenhar outro círculo aqui, só para a gente lembrar dos valores de seno, cosseno e tangente. Tá? Muito maior que o outro. Muito menor agora. Então, ó, seno e o eixo do cosseno. Beleza. Então, vamos falar que o primeiro aqui é seno, tá? E o segundo aqui é cosseno. No seno, eu tenho positivo nos quadrantes superiores. Né? Então, eu tenho aqui positivo, positivo, e nos quadrantes inferiores é negativo. Beleza. Tá aqui. Até trocar de cor. Juan, você está fazendo isso aí de novo, esse resumo de novo? Sim, estou fazendo de novo, para você ver como é que é importante. Então, positivo, positivo, negativo, negativo. No cosseno, ele fica negativo do lado esquerdo. Né? Então, vou colocar aqui, ó, negativo, positivo, negativo, positivo. Beleza? A tangente, né, eu vou colocar da tangente aqui também. O da tangente, ela é em quadrantes opostos. Né? Beleza. A tangente em quadrantes opostos. Como assim, Juan, em quadrantes opostos? Nesse quadrante aqui ela é negativo, nesse quadrante ela é positivo, aqui ela é positiva e aqui ela é negativa. É assim que a minha tangente é expressa aí no ciclo trigonométrico. Agora vamos escrever aqui em cima tangente. Tangente. Beleza. Juan, você já definiu seno, cosseno e tangente. E agora o que você vai fazer? Eu vou definir, galera, o que ele me pediu, né? Porque ele falou o quê, ó? Ele falou que o ângulo X está no segundo quadrante. Segundo quadrante. Ele falou que o ângulo Y está no terceiro quadrante. Está no terceiro quadrante. Então, lembra a primeira coisa que a gente faz é identificar o quadrante? Né? Então, a primeira coisa que a gente faz é identificar o quadrante. Por que a primeira coisa que a gente faz é identificar o quadrante? Porque depois que a gente identifica o quadrante, a gente vai
fazer as operações, né? Então, vamos começar aqui. Ó. Ele falou que o seno de x é 0,5. Seno de x é igual a 0,5. Né? Então, se eu fizesse seno de x ao quadrado mais o cosseno de x ao quadrado, isso seria igual a 1, né? A partir da minha relação fundamental. Né? Então, o cosseno de x ao quadrado vai ser igual a 1 menos 0,5 ao quadrado. Até aqui, ok? Até aqui, ok? Estão entendendo o que eu estou fazendo? Essa relação fundamental aqui é que a gente estudava desde o ano passado. Né? Beleza. Vamos continuar. Ó, então, vai ficar o cosseno de x qual parte você não entendeu? Isso aqui? Essa fórmula? Então, essa fórmula é aquela que eu falei do que a gente tem no triângulo, retângulo, né? Vamos colocar aqui um triângulo, retângulo para a gente. Num triângulo, retângulo, o quadrado da hipotenusa não é igual à soma dos quadrados dos catetos? Beleza, a minha hipotenusa é 1. Meus catetos no ciclo trigonométrico é seno do ângulo, é seno de x e cosseno de x. Então, isso aqui é o quê? Isso é teorema de Pitágoras. Certo? Beleza aí? Então, se eu tenho o seno, eu consigo achar o meu cosseno. Então, ó, então o cosseno vai ficar de x vai ficar igual a quanto? Vai ficar a raiz de quem? 1 menos 0,25, né? 0,25. Então, meu cosseno de x vai ser igual a raiz de 1 de 0,75, certo? Esse é o meu valor do cosseno de x. Raiz de 0,75. Vou calcular agora? Não, vamos deixar assim, só por enquanto. Só que a gente tem que lembrar, ó, o cosseno está em qual quadrante? Na verdade, acho que eu vou até calcular com vocês. Deixa eu ver se o livro calcula. O livro trata como fração. Olha só, vai ficar raiz, né? 0,75 dá 3 quartos, certo? Então fica raiz de 3 sobre 4. Se eu for simplificar isso aqui, raiz de 3 continua raiz de 3, certo? Então vai ficar raiz de 3 sobre 2. Beleza? Olha aqui, ó. 0,75 é igual a quanto? É igual a 3 quartos. Então, se eu tenho raiz de 0,75, vai dar o quê? Quanto? Essa raiz aqui, ela vem em K2, e aqui em cima continua sendo raiz de 3. Beleza? Então, raiz de 3 sobre 2. Beleza. Gente, eu estou explicando fração, estou explicando tudo passo a passo para vocês conseguirem pegar isso aqui. Agora, só tem uma coisinha. Eu falei que esse ângulo estava no segundo quadrante. Só que o cosseno no segundo quadrante, ele tem que sinal? Ele é negativo. Então, aqui só pode ser negativo. Beleza? Conseguiram entender isso? Conseguiram que aqui ó, só pode ser negativo? Por que só pode ser negativo, Juan? Porque cosseno está no segundo quadrante. Cosseno no segundo quadrante é negativo. Beleza. Vamos lá para o cosseno de y. O cosseno de y, ele me falou que é igual a menos 0,5. Né? Então, se eu fizer o seno de y ao quadrado mais o cosseno de y ao quadrado, isso vai dar igual a 1. Certo? A mesma expressão, ó, mesma expressão. Beleza. Então, vai ficar o seno de y ao quadrado
vai ser igual a 1 menos o cosseno de y ao quadrado, né? Menos o cosseno de y ao quadrado. E o y ao quadrado, né, vai dar o quê? 0,25. 0,25. Certo? Então, eu vou ter a mesma coisa. O seno de y vai ser a raiz de quem? De 1 menos 0,25. Então, o seno de y vai ser igual a raiz de, também vai dar o mesmo valor, né? Raiz de 3 sobre 2. Beleza. Então, raiz de 3 sobre 2. Esse é o valor do seno de y. Aí, o que eu quero verificar aqui? Ele falou que está no terceiro quadrante. O terceiro quadrante, beleza, o seno já estava, o cosseno já estava negativo, só que no terceiro quadrante, o seno também é negativo. Então, aqui também é negativo, tá? Aqui é negativo. Estão acompanhando? Então, ó, achei que o meu cosseno vai ser negativo e o meu seno é negativo. Então, percebam, gente, a importância do seno, do cosseno e da tangente, né? Então, vamos lá para a nossa resposta final agora, né? Qual a nossa resposta final? Ele pediu a tangente de x mais a tangente de y. Tangente de x mais a tangente de y, né? Ele vai pegar tudo isso aqui e fazer o que com isso aqui? Elevar ao quadrado. É isso que ele pediu. Se a gente lembrar, a tangente ela é expressa como? Como o seno dividido pelo cosseno, certo? Por isso que a gente achou o seno e o cosseno aqui, ó. Então, vamos lá. O seno vai ficar meio, né? Então, vamos colocar 1 sobre 2, dividido por raiz de 3 sobre 2, ou seja, multiplicado pelo inverso, certo? Então, como é uma divisão, vou multiplicar pelo inverso. Então, vai ficar multiplicado com 2, dividido por raiz de 3. Dividido por raiz de 3. Com o sinal negativo. Beleza? Esse é a minha tangente de quem? Tangente de x. A minha tangente de y vai dar quanto? Vai dar basicamente a mesma conta, né? O seno, que é menos raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cosseno. Então, se o cosseno é meio, se eu vou dividir por meio, então é a mesma coisa que eu multiplicar por 2, né? Então, vezes menos 2 aqui, que é o inverso desse aqui, vezes o inverso desse. Beleza, então continuou. Negativo, positivo. Beleza, então o que eu vou fazer com esses números? Ele pediu para somar, né? Somar a tangente de y com a tangente de x. Então, até colocar aqui, ó, esse aqui é a tangente de y. E esse aqui é a tangente de x. Beleza. Galera, estão acompanhando? Como é que eu fiz o cálculo da tangente? Dividi o seno de x pelo cosseno de x, né? Foi isso que eu fiz o cálculo. E aí, o que eu faço? Aí eu faço o quê? Ó? Eu vou fazer essa simplificação, né? Olha só, esse 2 simplifica com esse 2, então vai ficar menos 1 sobre raiz de 3. Beleza, aqui esse 2 simplifica com esse 2, aqui fica mais raiz de 3. Então, a conta que eu vou fazer vai ser o quê? 1 dividido por raiz de 3, né? Isso negativo, menos 1 sobre raiz de 3, mais a tangente de y, que vai dar raiz de 3 positivo. O que eu posso fazer? Eu posso racionalizar aqui, fazer a operação e elevar ao quadrado, né? Se eu racionalizar esse aqui, ó, 1 sobre raiz de 3, vamos fazer aqui no cantinho, ó, 1 sobre raiz de 3, se eu racionalizar,
vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, certo? Raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Então, vai ficar o quê? Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3, então a gente tem raiz de 3 sobre 3 negativo. Beleza. Então, vou apagar isso aqui, guardem na memória aí que a gente fez essa conta e eu racionalizei. Então, eu tenho aqui menos raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Né? Então, ó, essa conta aqui, eu já sei quanto que vai dar. Né? Se eu tenho menos raiz de 3 sobre 3, eu posso colocar assim, vai ficar 3 raiz de 3, que não é um inteiro. 3 dividido por 3 dá um inteiro. Beleza. Continuando essa conta, ó, eu vou ter 2 raiz de 3 sobre 3. Né? E eu vou elevar isso aqui ao quadrado. Então, eu vou elevar isso aqui ao quadrado. Quando eu elevar isso aqui ao quadrado, elevando 2 ao quadrado fica 4. Raiz de 3 ao quadrado fica 3. E 3 ao quadrado fica 9. Simplificando esse 3 com esse 9, dá 4 terços. Então, essa seria a nossa resposta aí, 4 terços. Galera, qual a primeira coisa que eu quero passar aqui para vocês? Eu fiz de uma maneira, né, utilizando a tangente aqui e utilizando a tangente de y, né, fiz todo o cálculo algébrico e teria uma maneira de eu fazer essa conta utilizando a interpretação geométrica, que eu queria mostrar para vocês, né, que muita gente estava achando aí o bicho de 7 cabeças, mas realmente é complicado porque é uma matéria totalmente nova, algo que vocês nunca viram antes. Então, a gente precisa trabalhar com esses termos que a gente está com dificuldade agora, para chegar lá na frente e entender direito todos os conceitos. Mas eu queria saber de vocês, conseguiram aqui entender o porquê que a gente estuda os quadrantes, porquê de seno e porquê de cosseno? Né? Porque se a gente pensasse ainda, pensasse sem fazer essas transformações, vou mostrar um outro método para vocês. Vou mostrar um método aqui super hard, algébrico, a gente fazendo conta, a gente fazer isso. Só que se eu não quisesse utilizar esse método algébrico, se eu falasse, se desse só essas informações aqui, ó. Olha para vocês verem. Eu sei que porque aqui eu fiz isso para calcular a minha tangente. Aqui eu fiz isso para calcular a minha tangente. Né? Então, eu vou apagar esses valores de tangente aqui, ó. Eu quero saber qual seria a minha tangente de... Olha só, esse conta aqui que eu quero. Tá. Então, o seno de x. Eu falo que o seno de x é meio e ele está no segundo quadrante. Então, vamos lá. Lembra nos valores notáveis, nos ângulos notáveis. Quem é que tem um seno igual a meio? Seno igual a meio não é o ângulo aqui de 30 graus, né? Seno igual a meio é o ângulo de 30 graus, o ângulo do primeiro quadrante, só se lembrarem. Né? Então, seria o ângulo equivalente a 30 graus. Só que esses 30 graus, ele já me falou que está em qual quadrante? Segundo. Então, não é 30 graus, né? Segundo quadrante, o ângulo é definido como x, que é igual a 180 menos 30. Certo? Então, x aqui é o ângulo de 150 graus. Beleza. Olha só como é que é bem mais fácil. Cosseno aqui, menos meio. Cosseno de menos meio seria equivalente ao ângulo de quanto? Né? O ângulo de 60 graus. Né? Lembra, cosseno igual a meio seria 60 graus. Só lembrar da tabelinha que a gente trabalhou aqui já. Então, 60 graus. Só que 60 graus ele me falou que está no terceiro quadrante. Quanto que daria esse ângulo y no terceiro quadrante? Não seria 180 mais 60? Não é isso? Então, meu ângulo y vai dar 240 graus.
Então, basicamente, eu já sei quais são os ângulos correspondentes, então a tangente aqui de x é a tangente de 150 graus. Olha como é que é mais fácil. Então, a gente pode fazer de dois métodos, a conta ou a interpretação gráfica. 240 graus. Beleza. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Só lembrar, ó, se o seno de 30, né? Se o seno de 30, deixa eu apagar isso aqui. Se o seno de 30 eu tenho na tabelinha, a tangente de 30 eu também tenho, né? E quanto que é a tangente de 30? Se eu lembrar lá, a tangente é diferente, vejam só vocês, né? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, né? E aqui eram os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Então, a tangente de 30 dá quanto? Raiz de 3 sobre 3. Olha aqui, a gente já vinha para cá. Só que está em qual quadrante? Segundo quadrante. O segundo quadrante da tangente é negativo. Está aqui, negativa. Beleza. Cosseno de 60. 60 graus. 60 graus, a tangente de 60 é raiz de 3. Só que 60 graus está em qual quadrante? Né? 60 graus está no... esse ângulo Y está no terceiro quadrante, o ângulo de 240. Então, é equivalente ao ângulo de 60, só que terceiro quadrante positivo. Olha aqui, ó, positivo. Então, esse valor negativo e esse positivo. Olha só como eu simplifiquei aquele monte de conta para interpretação gráfica e uma tabela, né? Então, isso que eu queria que vocês entendessem, né? Que eu posso fazer tanto a interpretação algébrica, que seria fazer as contas mesmo, achar os valores na raça, ou posso fazer a interpretação gráfica, que eu estava tentando mostrar para vocês no gráfico ontem, tá? Agora, vamos fazer exercício, né? E fazer exercício que eu falo é treinar mesmo, né? Olha aqui a questão 16, tá? Questão 16 aí do livro. E ele pede para calcular o cosseno disso aqui, o seno disso aqui, tangente disso aqui e a tangente de π. Na verdade, qual é o principal objetivo de vocês aqui? Ver qual o ângulo correspondente no primeiro quadrante e depois você coloca o valor que é um ângulo, vai ser um ângulo notável e troca o sinal, né? Coloca o sinal equivalente e pronto. Vou dar um tempinho para vocês responderem, podem fazer aí, questão 16 e 17, tá bom? Eu estou aqui para dar suporte a vocês. Qualquer dúvida, pode falar no chat aí.
E aí, galera, estão conseguindo fazer? Pode substituir. Você está falando aqui, ó, nessa aqui? Sim, você pode substituir por 180 e lembrar que qual é a tangente de 180. Como é que você pode lembrar isso? Olhando no ciclo trigonométrico, tá? Até aqui também, ó. Juan, quero transformar aqui em graus. Posso? Pode, galera, pode. O que for mais fácil para vocês, tá? O que for mais fácil para vocês. Beleza? Aqui eu não quero complicar a vida de vocês de jeito nenhum. Mas a gente precisa ver isso aí bem direitinho. Porque normalmente cai esse tipo de questão em prova. E, galera, sabe, não é assim aquele bicho de 7 cabeças, porque não é um bicho de 7 cabeças. É só a gente lembrar do ciclo trigonométrico e o pessoal deixa de fazer. Certinho, viu, Thiago? Letra A certinho. Galera, pode transformar o π aí em graus, tá? Pode transformar o π em graus e resolver. Não tem problema nenhum. Vamos lá. Existe tangente de 180 graus? Pensa aí, tangente não é o seno sobre o cosseno? Né? Quanto que é o seno de 180? Tem que lembrar aí. Né? No ciclo trigonométrico você consegue ver. Quanto que é o cosseno de 180? Você também consegue ver. Isso aí, Thiago, letra B certinho. Certinho, Thiago, letra C. Vamos lá, galera. Mais alguém está tentando fazer aí? Isso aí, Thiago. Muito bem. Letra D certinho também. Galera, qualquer dúvida, eu tô aqui no chat, tá? Tô aqui no chat para vocês tirarem dúvida comigo. E resolver exercício, gente, é muito importante. Muito importante. Vocês não têm noção. Alguém tá tentando aí ainda? Número 1? Tem alguém aí tentando? Dá um sinal de vida aí, galera. Número 1. Tem alguém tentando? Só dá um sinal no chat, fala eu não tô tentando, não tô fazendo. Porque aí eu explico certinho para vocês
Você acha que vai facilitar? Olha só. Então, vamos lá para a primeira, tá? Cosseno de 7π sobre 6. Então, se eu substituir π aqui por 180, né? Então, vamos lá. Vai ficar cosseno de quanto? Uai, minha letra estava grande, agora ficou pequena. Vai ficar o cosseno de 7 vezes. Π é 180, dividido por 6 vai dar 30. Então, ó, eu já sei que é 7 vezes o ângulo de 30 graus. Né? Se eu pensar que é 7 vezes o ângulo de 30 graus, vai ser o cosseno de 210. Galera, 210 está em qual quadrante? Está no terceiro quadrante, né? Terceiro quadrante. E é correspondente ao ângulo de 30 graus, assim como está aqui, ó. É o correspondente ao ângulo de 30 graus, tá vendo? Beleza. Terceiro quadrante é correspondente ao ângulo de 30 graus. Terceiro quadrante, o sinal do cosseno é negativo. E o cosseno de 30 vai ser quanto? Raiz de 3 sobre 2, não é isso? Então, essa é a nossa resposta aqui, ó, da letra A. Agora, tentem fazer as outras, com base nisso que eu expliquei para vocês. Só vou colocar meu celular, o meu notebook para carregar aqui. Tá carregando. Gente, nas últimas aulas eu tô achando vocês tão calado, tão calado. É a matéria, vocês estão chateados com alguma coisa, tá difícil. Me fala o que tá acontecendo. Vocês não estão gostando dessa matéria? O que é que tá se passando aí na cabecinha de vocês? A matéria da prova que vocês vão ter hoje, das outras disciplinas, né? Entendi. Vocês estão preocupados? Vocês estão conseguindo estudar? Estão conseguindo estudar em casa? Para a prova, para manter as obrigações aí? Você não sabe qual quadrante está os números? Lembra aí, ó, eu vou dar um macetinho para vocês de novo. Olha só, temos aqui o nosso ciclo trigonométrico, o nosso círculo, certo? Independente de qual quadrante seja. Então, se eu partir ele aqui no meio aqui, né? E no meio aqui, eu vou ter alguns ângulos notáveis aqui. Aqui é o 0, aqui é o 90, aqui é o 180 e aqui é o 270. Então, como é que eu faço para descobrir em qual quadrante está? Vamos lá, ó, 150. 150 é menor que 180 e maior que 90. Logo, 150 só pode estar nesse quadrante. 120. 120 também está em qual quadrante? Nesse aqui, porque está entre 90 e 180. E π, 180 está aqui, ó, né? Esse valor aqui. É literalmente esse valor. Deu para pegar aí? Como é que você acha? Qual quadrante está? Beleza. Então, a gente faz isso aqui, ó, e vê qual quadrante que está. Vamos fazer as outras, vamos fazer as outras. Então, vamos lá, o seno de 150. 150, eu já sei que está em qual quadrante,
Eu sei que está no segundo quadrante. Então, o seno de 150 eu sei que vai ser positivo, né? E vai ser igual a... Se eu pegasse o 150, né? É igual a 180 menos x. Então, x aqui, o ângulo do primeiro quadrante vai ser quanto? 30 graus. Também 30, né? Então, qual é o seno de 150? Qual o seno de 30? O seno de 30 não é meio, né? Não é positivo, porque está aqui no quadro na parte de cima. Então, aqui é meio, 1 sobre 2. Beleza. Calculamos aqui. Tangente de 120. Vamos lá. Tangente de 120. Galera, 120 está em qual quadrante? Segundo. Então, ia ficar, ó, 120 é igual a 180 menos o ângulo x. Eu vejo aqui que meu x vai ser 60 graus, né? Qual é a tangente de 60? Vamos lá, qual é a tangente de 60? Só lembrar, ó, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, ó, tangente de 60, raiz de 3. Só que está em qual quadrante? Segundo. A tangente no segundo quadrante, ela é negativa. Negativa, né? Beleza. Tangente de π, né? A tangente de π, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar aqui, ó, que π é 180 graus. Galera, lembra que eu falei o que é a tangente? Se a gente só pegar aqui, ó, a tangente, eu pego uma reta aqui, ó. A tangente é o valor que espelha nesse cara aqui, né? E o meu ângulo tá aqui, em 180. Ou seja, qual é o espelhamento que tem aqui? Zero, né? Então, tangente de 180 é zero. Beleza? Conseguiram pegar? Falem aí para mim. Conseguiram pegar? Deu para... Fala, estou começando a entender, pelo menos. Agora, vamos completar essa tabelinha aí, tá? A gente já está no finalzinho da nossa aula. Vamos completar essa tabelinha aí. Até salvar essas. Porque é zero? Vamos lá. Lembra que a tangente é o quanto que espelha aqui, ó, nesse eixo? Qual o valor aqui? Ó? A tangente é esse eixo aqui, ó. Qual é o valor que bate nesse eixo aqui? Né? Aqui, ó. Aqui vale quanto? Aqui não é zero? Eu não estou no ponto zero da tangente? Por quê? Porque não tem nenhum valor de y. Quando não tem nenhum valor de y, a minha tangente é zero. Tá? Tem algum valor de y aqui? Não, né? Por isso. Beleza? Deixa eu... Vamos para o próximo. Próximo, questão 17. Ele pede para preencher o quadro, né? Então, ó, preenche o quadro a seguir indicando o quadrante pertencente a cada um dos arcos, o sinal do seno e do cosseno e da tangente. Caso seja zero, escreva nulo. E caso não exista, escreva NE no campo correspondente. Beleza? Então, peguem o livro de vocês, vamos escolher aí o que é cada um. Galera, o ângulo de 1 radiano. 1 radiano. Lembra que a gente até já fez essa transformação. 1 radiano, ele está em qual quadrante? Falem para mim aí. Esse exercício é muito importante, tá? Muito importante mesmo. 1 radiano está em qual quadrante? É esse valor mesmo, a gente até já calculou ele. Ó, 1 radiano é 57 graus aproximadamente. Então, está no primeiro quadrante, né? 57 graus, primeiro quadrante. Beleza. Qual seria o sinal do seno no primeiro quadrante?
Galera, tá? Só tem um aluno participando da aula. Um assim, né? Tem um, dois, três, quatro alunos participando da aula, galera. Só quatro, de 20. Chateado. Isso aí, galera. Ó, no primeiro quadrante, o seno é positivo, né? E o cosseno? Lembra da folhinha? Usa a colinha aí que eu passei para vocês. Positivo também. E a tangente? Lembra, a tangente é a multiplicação dos sinais aqui, ó. Esse sinal multiplica esse sinal. Também vai ser positiva. Depois, π radianos. Π radianos vai estar em qual quadrante? Π vale quantos graus, galera? 180. Então, 180 vai estar em qual quadrante? Ele vai estar em nenhum. Isso aí, ele vai estar em nenhum. Por quê? Lembra que eu falei que o 0, o 90, o 180 e o 270, eles são as regiões de limite, né? Então, eles não estão em nenhum quadrante, né? Então, se eles não estão em nenhum quadrante, aqui eu coloco NE, não existe quadrante para π radianos. O seno, o 360 também. Qual o seno de π? Vamos lá. Π está no lado de cá. Qual vai ser o sinal? Né? 180 graus. Qual o sinal do meu seno? Olha na colinha aí, galera. Ó, 180 graus. Pensa aí. Meu seno é o meu eixo Y. O meu ponto está aqui. Tem valor em Y aqui? Tem valor em Y aqui? Meu seno é nulo. Certo? Meu seno é nulo. Meu cosseno. Meu cosseno é o eixo X. Aqui, o eixo X, nesse ponto aqui especificamente, ele é o quê? Ele é negativo, tá? Ele é negativo. E a tangente? A tangente aqui não... A tangente é nula também, né? A tangente é zero. A tangente também é nula. Por quê? Se a tangente é o seno dividido pelo cosseno e o seno é nulo, logo a tangente também vai ser nula. Galera, eu vou deixar para vocês terminarem de completar aí esse quadro, tá? Prestem bastante atenção, mas tem que fazer exercício, galera. Não tô vendo vocês praticando exercício, não sei o que está acontecendo.